Paz do Senhor para os irmãos. Peço para os irmãos abrirem em Josué, capítulo 6, vou ler até o versículo 21. Glória a Deus. Palavra que o Senhor tocou em meu coração para ser ministrada esta noite. Glória a Deus. Nós vamos aprender com o Senhor que Deus nos abençoa e nós temos que estar atrelados à vontade dEle para que essas bênçãos cheguem até nós. Vamos aprender aqui com a palavra dEle uma vitória do povo de Israel e uma derrota do povo de Israel, porque tudo estava atrelado à obediência a Deus. E na nossa vida não é diferente. Às vezes eu vejo pessoas falar assim: Deus tem um projeto na minha vida. Deus não tem projeto na vida de ninguém, irmãos. Parece uma palavra dura, né? Mas é a pura verdade. O projeto de Deus na minha vida e na tua já foi feito. Jesus Cristo veio, morreu por nós. Que mais precisamos de Deus? Só que nós temos nossos projetos. E aí nós queremos que Deus abençoe e esteja nos nossos projetos. Aí é diferente. Os projetos são nossos, não são de Deus. Os projetos de Deus já foram designados e feitos para nós. Aí nós temos projetos para que Deus habite no meio, para que Deus abençoe, para que Deus prospere, para que Deus dê a solução, para que Deus esteja na frente. Esse ambiente tem que ser propício para que ele esteja, ou seja, tem condições. Nós vamos aprender com a palavra de Deus que tem condições para Deus habitar, para Deus abençoar, para Deus prosperar, para Deus trazer renovo. Tem condições, não é de qualquer jeito. E se não for assim, a nossa vida vai ser uma vida vazia, achando que Deus está no negócio, achando que Deus está abençoando, e na verdade, verdadeiramente Deus não está nem presente, porque para Ele estar presente tem que ser atrelado a essas coisas, e uma delas é obediência. Vamos à leitura da palavra. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiros, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma sequer palavra, até o dia em que eu disser gritem.
Então vocês gritarão, assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam os 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã. E da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês se tornem para si, neste caso, vocês as tornem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel, e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, destruíram totalmente a fio da espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aqui, irmãos. Depois eu vou ler mais um trecho da palavra. Glória a Deus pela tua santa palavra. Irmãos, eu li o texto todo aqui para os irmãos recordarem a história aqui da vitória do povo de Israel sobre o povo de Jericó. Agora, o que eu quero, que só o texto em si já explica a história, né? Só que o que eu quero até o povo de Israel. Se Jericó tinha uma muralha dessa, significa que ele tinha uma boa defesa. Ele se preocupava em se proteger. Ou seja, ele também tinha um bom exército. Ele tinha uma boa estratégia de ataque. Não era uma cidade qualquer. E Deus diz, olha, rodeia a cidade, rodeia, 7 dias, 6 dias rodearam uma vez, no 7º dia rodeiam 7 vezes, e no final, quando os sacerdotes trocarem a trombeta, vocês vão gritar e a muralha vai cair. Vamos colocar para o dia de hoje, irmãos, olha que coisa maluca, olha que coisa maluca. Esse povo tem muita fé. Eles vão de encontro a um inimigo muito difícil. Um inimigo também era estrategista, porque fizeram um muro, uma muralha potente, para que ninguém invadisse a sua cidade. E o povo vai com fé, vai e faz isso. Obedece a Deus. Olha aí que eu estou falando do teu projeto, não do projeto de Deus, do teu projeto. Quando você obedece a Deus e vive uma vida espiritual com Ele, Ele te dá as estratégias para que você vença. Ele te dá os caminhos, mas é atrelado à tua obediência e à tua fé. E eles vão e fazem tudo certinho, irmãos. E a muralha cai. E eles entram, destroem tudo conforme Deus o mandou. E aí Deus dá um alerta, só que não pegue nada para vocês. Destruam tudo. E aí o que me atenta é o versículo 19. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Irmãos,
começou a investida para a terra prometida, certo? Eles começaram a investida para tomar a terra prometida por Deus. E a primeira guerra que eles vencem, o que eles encontram de mais valor, eles pegaram para si. Eles tinham que dar onde? Eles tinham que entregar para a casa do Senhor, para Deus. E hoje a gente vê na internet as pessoas aí, muitos pastores, ensinando que o dízimo, oferta era da época de Melquisedeque, era na época da lei, eram umas conversas fiadas, irmãos. E olha aqui, eles venceram, e Deus manda ouro, prata, bronze. Primeiro tem que ser para a casa do Senhor, primeiro tem que ser para Deus, para o seu projeto prosperar, sair do papel, para o seu projeto ir adiante, e Deus está no comando disso, e Deus está no meio disso, o que você tem para Ele? O que eu e você tem para Ele? O ano vai virar aqui, ó. O pastor vai fazer uma festa bonita para Deus aqui. Vamos orar, agradecer a Deus. E o que nós temos para o ano que vem para Deus? Porque para nós eu garanto que temos vários planos. Temos vários planos. O que nós temos para Deus? O que o teu coração está falando aí? O que você tem para Deus? O que você pode melhorar para Deus? E sabe o que é melhorar para Deus? Também é melhorar para a casa do Senhor. Olha aqui, ó. Tudo que eles encontraram de valioso, tinha que mandar para a casa de Deus. Tinha que mandar para a casa do Senhor. E o que a gente faz com essa palavra agora? Que muitas vezes somos totalmente egoístas. Queremos que Deus esteja nos nossos projetos, nos nossos planos, no nosso casamento, na nossa família, cuidando, guardando, protegendo, abençoando. Mas o que temos para Ele? Migalhas? Atrelado ao quê? As condições para que Ele esteja favorável a nós. O povo venceu, estava feliz, e fizeram isso, levaram as coisas para a casa do Senhor. O povo obedeceu, mas não foram todos. Não foram todos. Irmãos, um princípio espiritual aqui para nós, eu gosto sempre de falar de princípio espiritual, que é trazer para nós um princípio espiritual, não só falar do texto e da situação. Se nós obedecermos a Deus, colocarmos Ele em primeiro em nossas vidas, e colocarmos a casa do Senhor também, Ele vai trazer o teu marido para a casa do Senhor, Ele vai trazer o teu filho que se desviou para a casa do Senhor, Ele vai trazer a tua esposa, Ele vai abrir aquela porta de emprego, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai curar a tua doença, Ele é poderoso para isso. A nossa fé pode nos levar a isso. Está certo que isso é atrelado à vontade de Deus, mas isso não impede de nós termos fé. Olha aqui, irmãos, rodear uma muralha intransponível, que seja 30 mil homens rodeando essa muralha, como que vai cair? Pode passar à vontade, em qualquer ponte da Marginal Tietê aí, pode passar uma multidão, ela não cai. Imagine uma muralha que é feita para não cair. Uma muralha que é feita para guerra. Mas nós temos um Deus do impossível. Esse Deus que derruba muralhas, Ele pode derrubar todas as barreiras que estão na minha e na tua vida. Mas nós temos que colocar o ambiente propício a isso para Ele agir. Como que Ele vai agir na minha vida? Se para Deus as coisas são totalmente mais difíceis. O pastor aqui deu toda uma propaganda aqui, virou um menino de marketing aqui, sobre a escola dominical. Ele praticamente implorou para a igreja vir para aprender a palavra de Deus. Ele
praticamente implorou: ó, venham, irmãos, vocês têm que vir aprender, que se vocês aprenderem a palavra de Deus, vocês vão conhecê-lo. Se vocês conhecê-lo, vocês vão saber da vontade dele. Se vocês saberem da vontade dele, vocês vão saber o que é bom para eles estar no teu projeto. Por que Israel obedeceu? Porque a lei era lida para eles aprenderem e entender que se eles obedecessem e cumprissem a lei, o Senhor estaria com eles. Nós vamos ver que a arca estava com eles. A arca representava a presença de Deus. E eles venceram a batalha, porque Deus estava com eles. Aí vamos lá. Eu vou ler para os irmãos aqui o capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadibi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui, vou ler até aqui, irmão, senão vai ficar muito extenso o texto. Veja bem, irmãos, e o camarada tinha que ser da tribo de Judá, né? Ele tinha que ser da tribo de Judá. Isso aí já é uma estratégia de Satanás, né? Então, o que eu digo para os irmãos? Foi uma pessoa que fez errado, e a ira se acendeu sobre toda Israel. Toda Israel. Às vezes, irmãos, nós fazemos coisas que atingem a nossa família inteira. A nossa família inteira, temos que tomar cuidado. Atinge toda a nossa família. Aqui, eles foram guerrear contra a cidade de Ai. E foram até com poucos soldados, porque Josué mandou os espias, eles falaram, ó, os espias voltaram, não precisa muita gente não. Uns 3.000 homens aí dá conta, deixa o povo descansar, vamos tomar fácil. E quando eles foram, fugiram, e 36 israelitas morreram aí na batalha, fugindo do povo de Ai. Porque aí eles começaram a entender o quê? Que eles venciam a batalha, não é porque só a arca estava lá, é porque Deus estava com eles. Quando eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor não estava com eles. E pelas suas próprias forças, eles perderam. Por uma cidade mais fácil de invadir, cidade mais fácil de tomar, muito mais, não tinha muralha nenhuma, e eles perderam. Irmãos, se Deus não tiver nos nossos projetos, nós não vamos ganhar. Se Deus não estiver conosco, nós vamos, que nem os ímpios, contar com a sorte. Nós precisamos ter Deus em tudo que nós fazemos, para que nós possamos ter êxito em tudo que a gente faz. E aqui atrelado a obediência à sua palavra. Mas para eu obedecer, eu tenho que entender a palavra dele e saber o que ele quer. Sabendo o que ele quer, é conhecendo a palavra dele. Senão, como vou fazer a vontade daquele que eu não sei nem o que ele quer? Então, irmãos, eles tiveram essa dura derrota. E Josué, como um bom israelita, ele se prostrou diante de Deus, diante da arca que representava a presença de Deus, rasgou suas vestes, colocou terra na sua cabeça, num gesto de humilhação, e começou a questionar Deus: por que Deus? Era melhor a gente não ter passado o Jordão, ter ficado lá do lado, nos contentado com o livramento que o Senhor nos deu, já estava bom. E aí nós viemos para cá e fomos derrotados por um povo até fraco perto de outros. Ou seja, os outros povos vão saber disso e vão nos dizimar, todos vão vir contra nós. Que também isso é uma estratégia de guerra. O seu inimigo está fraco, veio de uma batalha que ele perdeu, é só atacar que acaba com ele. Aí Deus falou para ele: por que você está assim, Josué?
Por que você está se humilhando? Por que você está assim? Aí ele contou: Deus, nós perdemos. Eu não entendi. Aí Deus disse para ele: porque vocês fizeram mal, roubaram o que não era para roubar, e esconderam na tenda, enterraram prata, ou seja, o que era dele. Por isso que vocês perderam a batalha. Que Deus disse para Josué: se eu não estiver com vocês, vocês não vão vencer nada. Se Deus não estiver conosco, irmãos, nós não vamos vencer nada. Aí o que acontece? Deus, outra vez, livrando a cara do povo de Israel. Olha, vai lá, convoca todo o povo, e eu vou revelar quem fez essa trapaça aí. E toda a má sorte que caiu no povo de Jericó vai acontecer com ele, porque eles são amaldiçoados. Deus alertou que não era para pegar, eles estão amaldiçoados. E aí o que acontece? Quando tira, ele chama todas as 12 tribos, tira a sorte, cai na tribo de Judá. Aí tira a sorte, cai na família de Acã. Aí quando chama homem por homem, Deus revela que é Acã. Aí Acã, Josué fala: olha, conta para mim por detalhes o que você fez. E aí ele contou o que ele tinha feito. Eu roubei mesmo, enterrei lá na minha tenda, tem um pouco lá e um pouco enterrado. 2,5 kg de prata, uma barra de ouro, bronze, a ganância, a arrogância, a prepotência, levou ele a isso. Agora, irmãos, olha como é algo que não dá para entender. Você tem um Deus que fala: rodeie uma muralha, que vocês vão derrubá-la, rodeando, e no final vocês vão gritar. É algo inexplicável, ou seja, é algo espiritual, é algo que só quem tem fé. Aí o camarada me vê tudo isso, ele teve fé para ir lá, para estar junto na guerra, e não teve fé para obedecer. Às vezes a gente faz tanta coisa certa, e o que é mais simples a gente não faz. Muitas vezes está na casa do Senhor honrando a Ele por tudo que Ele tem feito, e a gente não faz, a gente troca Ele por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Como o Torres fala, até por uma briga de galo tem crente que não vem na igreja. Tem uma rinha de galo hoje, não vou vir na igreja. Às vezes por uma coisa boba, né? O centro da adoração é Cristo, e a gente está pensando só em nós mesmos. Como que Ele vai estar no nosso projeto? Eu vim aqui pedir para Deus restaurar o meu casamento. Aí eu chego lá, trato minha mulher que nem um lixo. Aqui eu pedi para restaurar, lá eu fiz tudo errado. Ou vice-versa. Eu estou pedindo para o meu filho, para o meu marido vir para Jesus. Aí eu vou lá, faço tudo errado. Tudo errado. Quer dizer, eu vim aqui, pedi para Deus, clamei, mas uma pequena coisa que era para eu fazer lá, fiz totalmente diferente. Estou pedindo uma porta de emprego para Deus abençoar, ou abençoar um projeto meu, mas é só aqui. Chega lá, eu quero fazer do meu jeito, sem a direção de Deus, sem orar, sem me consagrar para ver o que Deus quer. E aí quer ter êxito, não vai ter. Olha que é provado. Abandonou Deus, Deus não está no negócio. E aí o que acontece? Eles levam a família de Acã, ele confessa, é apedrejado, tudo é queimado, tudo é destruído, como foi lá em Jericó, e acalma a ira do Senhor, acalma o coração de Deus. Aí Deus está com eles de novo. Aí o que Deus faz? Olha aqui, irmãos. Deus fala para eles, e dá uma estratégia de guerra para eles lutarem contra Ai. Diz assim, no capítulo 8. Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o rei o que fez com Jericó e com o seu rei.
exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por detrás delas. Olha aqui, irmãos, como Deus é maravilhoso. Agora ele diz, ele dá a estratégia para Josué, como que ele vai vencer a batalha. Ele dá a estratégia. E ele diz, tudo que vocês pegarem de valor lá, gado, tesouro, agora é de vocês. O que é de Deus é de Deus. O que é nosso é nosso. Nós temos que saber separar. Agora vocês podem pegar. E Josué obedece, o povo obedece, eles vão e eles têm êxito. E a estratégia é tão boa que o povo de Ai foi destruído sem seus guerreiros estar na cidade. Deus fez uma excelente emboscada. E o que aconteceu? Israel triunfou. Israel venceu. Isso não pode ser diferente nas nossas vidas, irmãos. Agora nós podemos o quê? Como que nós podemos fazer que esse ambiente seja favorável para nós? Ali, Deus deu estratégia para o povo de Israel. Olha aí, toda essa abominação você tira do meio de vocês. O que será que nós temos que tirar do nosso meio para que o Senhor habite conosco, habite nos nossos projetos? Vou começar dando uma dica para os irmãos que Deus tocou no meu coração. Que nós possamos ser mais espirituais esse ano de 2025. Acreditar no sobrenatural de Deus. Isso já é um bom ambiente para que Deus opere em nossas vidas. Aqui, no final, eu vou pedir oração, vou querer orar com a igreja, vou pedir para o pastor para que ore com a igreja, para que o Senhor derrame do Espírito Santo, batize com o Espírito Santo, para que nós saiamos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, pregando a palavra, salvando alma, curando enfermos, restaurando família, restaurando vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Isso já é um ambiente propício para que o Senhor opere e haja nos nossos projetos. O que nós podemos fazer para que o ano que vem Ele esteja conosco, que essa espiritualidade aumente? O pastor fez o convite da escola bíblica dominical. Se esforce, venha. Venha nos trabalhos de oração, venha nos cultos de semana, venha nos cultos de mini vigília. Procura sair da zona de conforto, procura se mexer um pouco mais na sua vida para com Deus. Senhor, eu quero melhorar a minha situação para com o Senhor. O Senhor já fez um projeto maravilhoso que dá o seu único filho para morrer na cruz por mim. E eu tenho meus projetos terrenos. E eu espero que o Senhor esteja neles. Mas eu quero dar algo para o Senhor. Ali a primeira vitória do povo de Israel. Tudo que eles conquistaram foi para o Senhor. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu não sou esses pregadores que ficam falando de dinheiro, não. Que Deus não precisa do teu dinheiro. Não. Se você dizimar, ofertar, ou não, para Deus é a mesma coisa. O que vai sofrer é o templo que você frequenta. É isso. As dificuldades vão aumentar para o templo que você frequenta. Deus não precisa da gente para nada. Nós é que precisamos dele. Então, irmãos, nós temos que fazer algo para esse Deus tão maravilhoso. Não ficar só nas nossas palavras, e sim nas nossas atitudes. Começar o ano de 2025 renovado espiritualmente. Buscar o batismo no Espírito Santo. Talvez hoje você saia daqui batizado no Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, curando enfermos, expulsando o demônio. Talvez hoje você saia daqui certo do que Deus vai estar no teu projeto, porque você está prometendo para Ele que você vai melhorar espiritualmente na casa dEle, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Ele deu toda a estratégia para vencer Ai de novo,
com uma forma de misericórdia para o povo de Israel. Ele está dando, nesse último domingo do ano, a misericórdia para a nossa igreja, com uma forma de estratégia para que nós possamos vencer no ano de 2025. Que nós possamos nos dedicar mais à casa do Senhor, nos dedicar à nossa família. E eu creio que o Senhor vai abençoar os nossos projetos. Que nós possamos interceder mais pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, para que eles sejam crentes melhores do que nós, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para que Deus salve muito mais almas através da vida deles, para que eles adorem, louvem, exaltem ao Senhor em espírito e verdade. Que adorar e louvar o Senhor tem que ser em espírito e em verdade, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe se o que eu estou fazendo aqui é para Ele ou não. A diferença de quem serve e quem não serve é que quem serve faz para Deus, quem não serve faz para si próprio. E o que nós vamos dar para esse Deus maravilhoso no ano de 2025? Fica uma pergunta aí para todos nós. O que nós possamos fazer para melhorar esse ano de 2025? Não é para ajudar o pastor Paulo, não. Pastor Paulo, quem está ajudando ele é Deus. Está aí, operação do coração. E a igreja está orando por ele, mas é para ajudar Deus na obra dele, que Deus não precisa da gente, já foi falado aqui. Na obra dele, a obra dele precisa crescer. As almas estão perdidas aí, precisam ser salvas. E se nós não tivermos espiritualidade, nós não vamos conseguir cumprir isso. É isso que Deus quer da gente. O que nós vamos fazer para Deus em 2025? Fica a pergunta aí, para todos nós. Eu vou, com a permissão do pastor, eu peço para a igreja ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos orar aqui, toda a igreja vai orar, agradecendo pela misericórdia de Deus em nossas vidas. No último domingo nós estamos aqui todos vivos, estamos aqui adorando, louvando ao Senhor. Que nós possamos fazer um ambiente favorável para que o Senhor esteja nos nossos projetos de 2025. Para que o Senhor possa estar no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E esse ambiente tem que estar favorável para que Ele esteja. E nós vamos orar, irmãos. Eu vou pedir que os irmãos orem para que sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo esta noite. A mesma fé que derrubou uma muralha intransponível é a fé que vai batizar o irmão, a irmã e sair daqui cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O crente tem que buscar as coisas, primeiras coisas do reino, e as coisas do reino são espirituais, não são carnais. Que nós tenhamos a fé, vamos orar com fé, irmãos, para sermos batizados com o Espírito Santo, para sermos vivificados pelo poder do seu Espírito, para sairmos daqui, sermos crentes melhores em 2025, para que Deus esteja na nossa vida do 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus e amado Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas vidas que estão aqui, que se entregaram para Ti. Ó Senhor, desde o momento que Te aceitaram como Salvador, desde o momento que se batizaram nas águas batismais, e hoje muitos estão pedindo o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Derrama do Teu poder sobre a Tua igreja, Pai. Batiza, Pai, batiza com o Espírito Santo, capacita o Teu servo, capacita a Tua serva, para que ele possa sair daqui falando em línguas, para que ele possa sair daqui profetizando, para que ele possa sair daqui cheio do Teu poder, ó Pai. Ó Senhor, restaura o casamento destruído através da fé, aquela fé que derrubou as muralhas de Jericó. Derrama, Pai, o Teu Espírito Santo. Cura o que está doente, Pai. Cura aquele que está assistindo pela internet, aquele que está viajando. Guarda, Pai. Abre a porta de emprego para o que está desempregado, Senhor. Esteja nos nossos projetos, Senhor. Esteja, Senhor. Batiza-nos, Pai.
Oh, Xuntarabassuriantarabachai. Derrama, Pai, o teu poder. Derrama do teu Espírito Santo, ó Pai. Fala com a tua igreja, Senhor. Derrama do teu Espírito, Pai. Vai curando, Pai. Vai batizando, Senhor. Vai restaurando, Senhor. Vai batizando. Vai derramando do teu Espírito Santo. Oh Pai, aquele que está triste, que o Senhor venha trazer um ânimo, aquele que está incrédulo, que venha ter fé, aquele que está doente, que venha ser curado esta noite, aquele que está desempregado, que as portas serão abertas, Senhor. Tenha fé, igreja, tenha fé que o Senhor está operando, derramando do teu Espírito. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, que o Senhor possa estar com todos nós, todos os dias de nossas vidas, e que nós possamos agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pela nossa salvação, pela nossa família, pelo pão de cada dia. Derrama do teu Espírito, Deus, derrama do teu Espírito. Oh, Xuntarabassuriantarai, derrama, Senhor. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por mais um ano na tua presença, pelos livramentos, pela tua proteção. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.